Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com você, que ela possa te confortar nesses dias difíceis. Venho aqui mais um vídeo trazer uma mensagem de Deus para a sua e para a minha vida. Eu estive meditando aqui no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 4. E eu quero compartilhar essa mensagem que Deus colocou no meu coração com você. Se você puder, como de praxe, acompanhar na sua Bíblia, acompanhe João capítulo 4, a partir do versículo 5. Versículo 5. Tá bom, meu irmão? João capítulo 4, versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber? Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir esta água viva? Acaso tu és maior que nosso próprio pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai e chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Jesus disse: respondeste acertadamente ao dizer: não tenho marido. Pois 5 maridos tiveste, e esse que tu tens agora não é teu marido. Esse que tu tens não é teu marido. Quanto a isso, falasse a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus à mulher: mulher, pode crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu te falo, sou o Messias. Agora vamos fazer um comentário do texto. Quando essa mulher chega no poço de Jacó, que é um poço que na realidade Jacó botou a placa, né? Abraão cavou, os filisteus entulharam por inveja, né? Isaac desentulhou, enfim. Mas levou o nome de Jacó. Parece que esse poço existe até hoje. Quando Jesus fala por parábolas, se conhecesse o dom de Deus
E aquele que te pede beber, você me pediria, eu te daria a água que jorraria para a vida eterna. Ele está dizendo, eu vou te dar uma água que vai jorrar de você e outros vão beber, e vai jorrar de outros, e sim, para a vida eterna. Ele não está falando de água normal, ele está falando dos seus ensinamentos da palavra. Que ela iria se alimentar do Espírito, da palavra, e isso ia jorrar para outras pessoas, ela ia pegar, que de fato ela prega em Samaria, ela leva essas boas novas. Nosso Senhor Jesus Cristo faz questão de chegar até ela e ter essa palestra, mas ele começa falando por parábolas com ela e ela não está entendendo. Senhor, dá de beber, para não ter que vir aqui essa hora sexta, porque me parece as pessoas falam que é meio-dia, né? A cada hora sexta a Fortaleza Antônia tocava sua corneta, que alguns chamavam de galo, que até a passagem de Pedro sobre o galo, alguns acreditam que não fosse um animal necessariamente, mas fosse a Fortaleza Antônia, vulgarmente chamada de galo, a cada hora sexta, me parece, eu já vi uma coisa desse tipo, não sei se é verdade, mas que tocava. E hora sexta parece que era meio-dia, você imagina, né? Um calor daquele, a mulher buscando água, e Jesus está ali, não é à toa, a Bíblia não traz detalhes em vão. Ele traz as boas novas para ela, mas ela não está entendendo. Porque ele está falando por parábolas o tempo inteiro. Até o momento em que ele percebe que ela não está entendendo, ela fala assim, então faz o seguinte, vai chamar o teu marido. Aí ela diz assim, não tenho marido. Ele falou, você falou a verdade. É estranho aqui, tá? Me parece estranho. E Jesus fala, você falou a verdade. 5 maridos você tiveste. E este que tu tens não é teu marido. Olha só. Há duas correntes de entendimento, duas linhas de entendimento aqui nesse texto. Alguns acreditam que esses maridos realmente eram homens físicos e que essa mulher era uma mulher promíscua e estava em pecado por causa disso. Outros acreditam que Jesus está falando de adoração e essa mulher havia adorado outros deuses, porque a palavra marido se confunde com os senhores, né? Quem é o seu senhor? Vai chamar o seu senhor. E que Jesus, por estar falando em parábolas, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, de vez em quando, ele fazia isso. E por ele estar falando em parábolas, essa seria mais uma parábola. Ele estava querendo dizer, você estava adorando vários deuses. E esse que você está professando agora, qual era o Deus que ela estava professando? O Deus de Jacó. Ela falou, por acaso, és tu maior que o nosso pai Jacó? Ela está professando o Deus de Jacó. Essa também é uma corrente, que ali estava se tratando de adoração. Faz até sentido, tá? Eu não vou aqui fazer juízo de mérito do que está certo e está errado. Se eram homens ou se eram mulheres. Se eram homens ou se eram deuses. Mas olha que interessante. Aí ela disse, eu não tenho marido. Aí ele fala, tivesse 5 maridos, esse tu tem não é teu marido. E reconheceu a mulher. Olha só no verso 19. Senhor, percebo que tu és profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou a ela, mulher, pode crer-me que está próxima a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ora, por que as pessoas acreditam numa corrente que Jesus está falando de adoração e não de homens físicos? Porque aqui, como Jesus estava falando, se Jesus estivesse falando de pecado, de adultério ou qualquer outro, de promiscuidade sexual, não faz sentido eu chegar para você, irmão, dizer assim, irmão, tu teve 5 mulheres, cara, e, tu tá com uma agora que não é tua esposa, aí tu fala, rapaz, tu é profeta mesmo, mas, os meus antepassados adoravam aqui na Assembleia, e vocês dizem que é lá na Presbiteriana, que é o lugar de adorar. A conversa termina sem sentido. Faz algum sentido para você? Eu começo falando mortadela e termino com chuchu. Não tem nada a ver a conversa.
Então, por isso que algumas vertentes, né, de entendimento são voltadas para que até parece a mais correta, tá, irmão? Mas não importa, tá? Se você for em 2 Reis 17, vou fazer um comentário com você do porquê que as pessoas acreditam que aqui esteja falando de adoração e não de maridos físicos. Vamos lá. Em 2 Reis, capítulo 17, a partir do verso 24, diz assim, ó, origem dos samaritanos. Depois desses acontecimentos, o rei da Síria mandou buscar gente da Babilônia, Cuta, Ava, Emate, Sefarvaim, e fez com que essas pessoas se estabelecessem na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas, e elas tomaram posse de Samaria e habitaram as ruas da cidade. Quando começaram a se instalar na terra, esses povos não cultuavam Yahvé, né? Nosso Senhor e Salvador, nosso Deus. E este mandou contra ele leões que os estraçalhavam a vários deles. Então chamaram o rei da Síria, os agentes de transporte, e fizesse habitar na cidade de Samaria, não conhecem os rituais e a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, ele enviou leões ferozes para atacá-los, os quais os matam. Vamos lá. Então o rei da Síria mandou dizer, levai para Samaria um dos sacerdotes que lá vocês trouxeram, e que ele volte lá e habite e lhes ensine a maneira correta de servir ao Deus da terra, que é o nosso Deus. Verso 28. Assim partiu um dos sacerdotes que haviam sido exilados de Samaria e veio morar em Betel, e lhes ensinou como adorar e obedecer ao Senhor. Contudo, cada nação edificou para si seus próprios deuses e os colocou nos templos dos montes dos samaritanos onde os samaritanos haviam construído, e assim procederam cada povo segundo sua cultura nas cidades em que habitou. Os babilônicos ergueram uma estátua de Sucote-Benote. Os de Cuta cultuavam as imagens de Nergal. Os de Emate cultuavam Azima. Os aveus levantaram Nibás e Tartaque. E os sefarvitas chegaram a queimar seus próprios filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles temiam em Yahvé, mas também nomeavam qualquer religioso que se prontificasse a lhes servir como sacerdote dos altares idólatras. Dessa forma, temiam o Senhor, mas também cultuavam próprios deuses, conforme o costume e as tradições pagãs das nações entre as quais tinha sido levado cativo. Então, era um costume do rei, quando ele tomava uma cidade e foi sitiada por 3 anos ali, mais ou menos um cerco. Foi sitiada por 3 anos. Ele pegava e tirava os povos dali, levava cativo como escravos, principalmente os que podiam lutar, os mais jovens, porque se aquele povo pegasse armas novamente para poder combater e resistir àquilo, o rei talvez não conseguisse aguentar aquele período de guerra, porque isso gera muito custo, alimentação dos cavalos, dos soldados, armamento, todo material bélico, isso tem muito custo, já está ali por 3 anos, então se você já tomou uma cidade, você deixar as pessoas ali para novamente elas puderem lutar, que elas estão capacitadas, você perde novamente a cidade. Então o que era feito? Pegava pessoas de outros povos que não tem casa, de tudo quanto é lugar, vocês querem povoar uma cidade, povoa lá. Pô, vai estar todo mundo satisfeito. Às vezes o cara tá morando na rua, tá sem casa, vai ter uma casa lá. E deixam só aquela minoria ali de moradores que são os mais velhos, que não podem, mas ainda assim eles retiravam aquele povo dali, como fizeram. E povoaram com outros povos. Só que cada povo que estava ali levou seus deuses. E eles chegaram, alguns historiadores dizem que eles chegavam a queimar os bebês dentro de touros de ferro, e que eles acendiam embaixo, saía aquela fumaça cheia de carne humana queimada, em sacrifício, né? Como diz aqui. E você imagina como é que isso era abominável ao povo de Deus, o que eles faziam. Então a coisa começa a desandar daí.
Então, realmente, eles adoravam muito os deuses e adoravam o Deus da terra também, que era o nosso Deus, porque eles ficavam com medo. Deus mandou enviar leões para matar todo mundo. Aí eles enviaram um sacerdote lá, então ensina eles a adorar o Deus da terra também. Então, é por isso que, aqui em João capítulo 4, as pessoas entendem, há uma corrente de entendimento, né, uma linha de entendimento, de que Jesus está falando mais uma palavra, que não era uma parábola, e que não eram maridos físicos, eram deuses que ela estava adorando. Vai chamar o teu marido, que é o teu marido, a palavra marido aqui, naquele tempo era confundido com o Senhor. Você podia dizer para uma mulher, o judeu não interagia com mulher, mas quando ele tinha intimidade, pode chamar o teu Senhor, porque o marido é o Senhor da mulher. É o cabeça é o Senhor. Era assim que era tratado. Então, quando ele fala marido, é o cabeça, assim como Deus é o nosso cabeça, possivelmente ele poderia, não sei, Jesus poderia estar falando de deuses que ela estava adorando. Mas não importa qual linha de entendimento você tem aqui, se era Deus ou se eram maridos físicos, tá, meu irmão? Não estou fazendo juízo de valoração do que é certo e o que é errado aqui, qual é o entendimento que eu entendo, não falei isso. Falei dos dois entendimentos. E o mais comum é que realmente eram maridos. Não importa qual era o pecado, se eram homens físicos adorando outros deuses. Ela tinha um vazio dentro dela, que ela queria preencher, seja adorando outros deuses, seja cada hora com um marido diferente, e agora com o marido dos outros. Arriscado ser apredejado até a morte. Talvez, né, em Samaria, pudesse acontecer isso. Ela tinha um vazio dentro dela, ela tinha um problema. Ela precisava ter um encontro com Deus. Essa é a lição do texto. Não importa qual linha que você adote, ela vai converger na mesma conclusão. Uma mulher que precisava se converter, conhecer a Jesus, beber dessa água e pregar o evangelho no meio de convívio dela. Olha que maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo fazendo a obra, nos dando exemplo perfeito de como devemos caminhar. Não olhando as pessoas, apontando para elas, isso é demônio, isso aí, você vai comer, não vou falar de Jesus para ele não. Não, Jesus quebra todos esses paradigmas. Ele vai lá, se senta à beira do poço, espera ela chegar e dá a notícia de que ele é o Messias, que ele estava ali para abençoar a vida dela. Assim como Deus está presente na minha, na sua vida e quer te abençoar. Espero que você pregue esse evangelho maravilhoso de Jesus Cristo, aprenda com esse exemplo maravilhoso de Cristo a pregar o evangelho, não importa quem, não importa a circunstância, se é hora sexta, se é na beira do poço, se é com sede, se é alimentado, se é com fome, não tem tempo, meu irmão. Não perca tempo não, pega o evangelho em tempo e fora de tempo, aqueles que cruzarem o seu caminho. Porque isso é que vai fazer a diferença na vida das pessoas. É muito bom a gente ajudar financeiramente, com alimento que a gente pode. Mas se Deus não estiver presente na vida daquela pessoa e ela morrer sem Jesus, de nada disso valeu. Nenhum conforto que ela tenha passado nessa terra vai valer a pena. Porque vai ser uma eternidade longe do nosso Senhor e Salvador. Eu sei que você também não quer isso, você tem amor pelas almas assim como eu, e você vai pregar esse evangelho maravilhoso. Que Deus abençoe você essa noite, querido, e nos ajude. Amém.